Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, e a grandeza, a misericórdia o Senhor derrama mais esta manhã, essa tarde, essa noite na sua vida, nas nossas vidas, porque nós somos dependentes do Senhor em todo tempo, em todo instante, nós somos dependentes completo e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Meu irmão, essa palavra que Deus sempre, nessa manhã, falar da oração, falar da palavra de Deus, exemplo que Cristo abençoou a vida de cada um de nós e várias pessoas que dá referências bíblicas, que há milagres extraordinários, aqueles que clamaram ao Senhor, falando diretamente ao Senhor. Eu peço, meu irmão, minha irmã, todos nós, internauta, onde que você estiver, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, nas aflições, em todos os momentos, vamos falar diretamente com o Pai, que Ele conhece, sonda os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes. Tudo que nós falar da nossa boca, nossa necessidade, Ele conhece tudo. E cada um de nós, meu irmão, nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo do horário, ou de madrugada, o poder de Deus, ele vai no passado, no presente e na eternidade para sempre. O Senhor está nos abençoando, nos protegendo, nos curando, restaurando, fortalecendo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Meu irmão, muitas vezes as pessoas estão pedindo a oração, clamando ao Senhor, mas é preciso buscar verdadeiramente. Porque antes de nós falar no nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. Mas também Deus conhece o seu coração limpo ou o seu coração fechado de maldade. Tudo Deus conhece, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes as pessoas estão caçando, preocupados, buscando os milagres que Deus pode na sua vida. Nos momentos mais difíceis. E às vezes no momento mais de tranquilidade, que você não tem problema, costuma esquecer do poder de Deus e da reverência de Deus. Eu vou te dar um exemplo que a palavra do Senhor sempre fala. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você sobre o nosso canal. Daqui a pouco nós vamos falar uma história de um homem de Deus, mas estava no momento não fazendo as coisas corretas diante do Senhor. Quem? O homem de Deus chamado Jonas. Deus deu uma ordem a ele levar a palavra de salvação na cidade de Nínives. E ele foi por outro caminho, desobediendo a Deus. Mas depois Deus mostrou por que, na hora da aflição, você clama ao Senhor. E o Senhor conhece as suas fraquezas, as suas necessidades, a sua angústia. Se você está precisando, meu irmão, verdadeiramente na sua vida, na sua família, no seu trabalho, não sei, mas você sabe, certamente o nosso Deus Altíssimo conhece a sua vida. Vamos falar verdadeiramente com o Pai, porque a palavra do Senhor diz: na oração de Deus que responde. Deus conhece tudo nas nossas vidas, meu irmão. Então todos vocês que estão pedindo, dependente do Senhor, nós sabemos que viver
uma vida diária da presença do Senhor. Mas ainda nas aflição, no momento da injustiça do ser humano, mas o Deus, ele tem misericórdia na vida de cada um de nós. O Jonas, por exemplo, ele estava em um lugar totalmente diferente da onde era combinado. Mas nos momentos mais difíceis, Deus colocou o refrigério de livramento da morte da vida dele. E na vida de todas as pessoas, todos nós, as orações é você falar com o Pai. Verdadeiramente. Renda o seu coração na sua sinceridade. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, daqui a pouquinho, nós fazemos essa mensagem nessa direção. Sobre a oração do justo. Aqueles que buscam verdade na presença do Senhor. Aqueles que estão clamando a vida inteira e a resposta não foi respondida. Mas também, no momento, aqueles que buscam verdade o Senhor, imediatamente Ele responde na sua vida. Mas é preciso que você seja sinceridade no seu coração. Em nome de Jesus, amém? Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã, se você puder nos ajudar, eu te agradeço grandemente. Inscrever no nosso canal do Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se. Dá o sininho, dá o like e compartilhe essa mensagem em todas as pessoas que você puder através do WhatsApp. Se você gostar dessa mensagem, manda várias pessoas, manda levar essa mensagem na vida deles, que Deus vai operar na vida deles em nome de Jesus. E você também, se você já escreveu, inscreva-se, dá o sininho, dá o like. Compartilha. Todos os dias aquela mensagem vai diretamente no seu celular. Não paga nada. E nos ajuda a fazer a obra do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, como eu tenho pedido, cada um de nós somos dependentes do Senhor em todo o tempo. Assim que terminar essa mensagem, nós vamos orar. E quem vai falar com Deus é você. Sou eu. Somos nós. Vamos clamar naquilo que mais precisa. Eu estou orando e intercedendo na todos nós internautas. Que eu não conheço, mas Deus conhece a vida dela completa. Seja em hospitais ou em casa. Seja está perto ou está longe. Seja está rico ou pobre. No lugar do conforto, na necessidade muito urgente. O Senhor conhece. Então daqui a pouco nós vamos orar. E o poder do Senhor possa operar grandemente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Um exemplo da palavra de Deus está dizendo aqui, lá na carta ao apóstolo Tiago, versículo 5, capítulo 16, Deus está falando aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros. É uma coisa muito importante que Deus está sabendo na vida de cada um de nós. Se você está precisando falar com Deus, falando das necessidades diante de Deus, Deus falando, esse meu versículo continuando ainda, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito dos seus efeitos. É muito profundo, é muito poderoso, que Deus está usando na vida daquele que o homem está buscando oração. Seja a pessoa que você conhece, ou que da sua família, ou de outros momentos que você está precisando urgentemente do poder do Senhor.
Deus está dizendo, confessai as vossas próprias culpas. Todos nós temos, a primeira coisa, para você pedir alguma coisa de Deus, nós temos que limpar os nossos pecados, os nossos angústias, mágoas, chateações um contra alguém. Porque se você é um homem, uma mulher, quer pedir as bênçãos de Deus, se você tem um coração fechado, retido, para com mágoa de alguém, não tem como Deus te abençoar você, meu irmão. Mas o poder do Senhor é poderoso. Que a palavra já está falando aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros. Nós temos que orar para um ao outro. Todas as pessoas. Orar para um homem, ou uma mulher, um jovem, um adolescente, ou criança que você conhece. E aqueles que nós nem conhecemos. Pessoas que vão orar, pedindo a Deus ter misericórdia da vida deles, que nós nunca conhecemos hoje e talvez não conhecemos no futuro. Mas o poder do Senhor vai operar grandemente na vida deles. Que o poder não é do homem, que vai curar, que vai libertar, que fortalecer na sua vida, chama-se Jesus Cristo. Esse mesmo versículo que Deus está falando ainda. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Se você é um homem, confessou os seus pecados, limpou-se, você orar, e orar um para o outro, você está um homem justo diante de Deus, ou mulher, ou todas as pessoas. Então você está um homem preparado, pronto para orar, clamar, pedir a Deus, nós vamos pedir ao Senhor, interceder, abençoar todas as pessoas nesse momento. Vou te dar alguns exemplos. Acabei de falar agora sobre o negócio de Jonas. Passando a palavra de Deus. Muitos exemplos de homem, mulher, que estava urgentemente dependendo da oração, do poder de Deus na nossa vida. E essas pessoas oraram. E não ficaram calados, mas buscaram em espírito e em verdade diante de Deus. Por exemplo, Jó. Jó era um homem digno, perfeito, agradável aos olhos do Senhor. Mas Deus permitiu que o espírito maligno tocasse na vida dele. E muitas lutas, que grandes dificuldades que ele passou. Jó não sabia por quê. Mas não murmurou. Mas pedir a Deus. Não murmurar contra ele, mas pedir a ele. Então eu dependo da misericórdia do Senhor. Deus falando ainda, os outros seus servos. Que Deus está falando no coração de cada um de nós sobre Ana. Ana era uma mulher que o sonho dela era ter filho. E os tempos passavam. O esposo dela era ela e uma outra esposa dele. E todo ano ela tinha filho, a outra, e essa não tinha nunca. E quanto mais ela passava o tempo e mais ela clamava a Deus, ela não murmurava. Ela clamava a Deus. E o profeta de Deus falou diretamente na vida dela: vá, as bênçãos do Senhor estão derramando sobre você. Porque antes Deus clamou ao Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ser um filho. Não quero um filho homem, para ele dar o nome, para fazer a obra do Senhor. Nunca cortar o seu cabelo da navalha. É um propósito que aquela mulher fez. E Deus respondeu. Exemplo, Estevão era um homem diácono, perfeito aos olhos de Deus. Por causa da justiça de Deus, as pessoas estavam presos, condenados e foram mortos. Mas antes de ser morto, ele clamou ao Senhor. Peça pedir perdão daqueles que eles não conhecem o que está acontecendo na vida daqueles judeus.
E ela clamando, o Estevão clamando na vida deles. E Deus fala, esse homem de Deus falando ainda, José do Egito, filho de Jacó. Meu irmão, quantas provações José passou. Os seus irmãos presos, quase na beira da morte, colocados na capa da cisterna, no meio de momentos horríveis. Mas Deus grande livramento na vida dele. Por momento da oração. O poder de Deus é tremendo. Então, meu irmão, eu não sei qual que é a sua necessidade que você está precisando. Pedindo a oração agora. Mas que seja um coração sincero diante do Senhor. Confessa todos os seus pecados. Confessa todas as suas falhas. E o Senhor vai te chamando você como um homem perfeito, agradável aos olhos do Senhor. A palavra está falando aqui, não eu estou falando. Oração perfeita por um justo pode muito os seus efeitos. Justo, porque você está fazendo correto aos olhos do Senhor. Não é da palavra de mim, homem, mas o poder, a graça, a misericórdia do Senhor na sua vida e as bênçãos do Senhor vão ser alcançadas no seu coração. Diz ainda, outro exemplo de homem de Deus, que Deus fez maravilha, Daniel. Foram vários momentos da fidelidade de Daniel a Deus. Todos os momentos, quando Daniel pediu a Deus, Deus deu o livramento na oração, Deus respondeu. Tudo que você clamar ao Senhor verdadeiramente, o Senhor ele abençoa, responde a sua necessidade que está precisando. Mas Deus quer saber de um coração sincero. Nós não queremos pedir da ordem a Deus. Não. Nós somos dependentes da bondade do Senhor através da palavra dele, que é digno de toda honra, de toda glória. E ainda depois de Daniel, Davi, quantas barreiras, tantas guerras, tantas provações. Até os adultérios, que ele pediu perdão, o Senhor teve misericórdia de Deus na vida de Davi. Porque Davi clamou, orou diretamente ao Senhor, foi sincero. Não fez uma oração que é só para o momento da sua dificuldade, mas a sua sinceridade de Davi. E Deus respondeu na oração de Davi. Na sua vida, de uma maneira, meu irmão, minha irmã, onde você está clamando o poder de Deus, vai operar na sua vida agora. Em nome de Jesus. E Deus falando ainda nessa mensagem, Deus falando sobre Josué. Deus falando coisas maravilhosas que Deus fizeram sobre Elias, Ezequias. Tantos exemplos. Porque todos eles estavam na brecha. E Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. E a resposta que você falou agora, clamor ao Senhor agora, Deus vai te responder. Porque o Senhor é perfeito, que o Senhor é bom, e agradável aos olhos do Senhor. Nenhum de nós, meu irmão, vamos pedir a Deus, tem misericórdia de mim, e cometendo as mesmas práticas de ontem, as mesmas práticas de antes de ontem, hoje. Deus está falando lá, aqui, em Tiago, na parte B, 5:16, na parte B, está dizendo: e a oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Não é de qualquer maneira. Não é. Então vamos buscar todos os dias na sua vida
para que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia do Senhor. Vou te dar uma palavra aqui ainda para a gente orar. Eu falei agora há pouco sobre o negócio de Jonas. Era um homem que era um profeta de Deus. Ô Vera, dá um tempo. Glória a Deus. E Jonas era um homem que era o profeta de Deus naquela época. E naquele momento, Deus chamou a Jonas para levar a obra do Senhor na cidade de Nínive. Uma cidade muito rebelde, muito violenta. Jonas não obedeceu a Deus. Foi fazer para outra cidade. E essa pessoa, o profeta desobediente, pegou o navio, em vez de ir para Nínive, eu me perdoe, vou falar o nome agora do rei do país, mas foi. No caminho, foi uma grande tempestade, e aquele navio, grande tempestade, queria matá-lo. Aliás, ele foi jogado, resumindo das palavras, ele foi jogado sobre o mar, porque ele desobedeceu a Deus. E a palavra do Senhor está falando aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 1 até o 3, que Jonas, na hora da aflição, na dificuldade, ele pediu a quem? Clamor ao Senhor. Uma oração falando ao Senhor na sua sinceridade. Pedindo, confiando se Ele me perdoar a vida dele. Salvação da vida dele. Angústia na vida dele. Ele ia obedecer. E a palavra de Deus está dizendo assim. Jonas capítulo 2, versículo 1, dizendo: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e ao Senhor, e ele me respondeu, e na minha voz, porque tu me lançaste no profundo coração dos mares, e os correntes vagas têm passado por cima de mim. Então, naquele momento que Jonas, clamando ao Senhor, ele teve misericórdia. Deus teve misericórdia de Jonas. Porque ele clamou ao Senhor, pedindo perdão dos erros que ele cometeu. Para que ele fizesse tudo correto aos olhos do Senhor. Meu irmão, a oração chama-se conversar com Deus. Ter intimidade com Deus. Tudo que você fazer segundo a vontade do Senhor, não faça segundo a sua própria vontade. Se você está clamando, dependente dele, ele vai fazer o que é melhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, a mensagem, como está falando, versículo 2 e 3 de novo, só para me falar aqui, ó, que está me interferindo no barulho aqui, que está uma bênção. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas, e tem passado por cima de mim. Então, meu irmão, essa palavra do Senhor, muitas vezes as pessoas não acham que no momento da sua necessidade você não precisa de Deus. Mas no momento da sua dificuldade você tem. Você vai correndo pedir a Deus: me cura, me liberta, me salva, me sustenta, me restaura. Muitas vezes
na hora da dificuldade, se você não responder o poder de Deus, Deus não vai te responder. Mas a palavra de Deus está falando, a oração de Deus que responde. Aquele que busca o Senhor, responder, clamar ao Senhor em espírito e em verdade, ele responde verdadeiramente. Várias situações aqui de pessoas que clamou o Senhor e a resposta foi direto e respondida. Ezequias estava à beira da morte. Deus avisou que ele ia morrer, não ia viver. Mas ele clamou ao Senhor, orou e pediu ao Senhor. Eu fiz tudo o que é correto diante do Senhor, Pai. Pai, faça segundo a tua vontade. E Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Na sua vida, meu irmão, independente da sua idade, o que está acontecendo na sua vida, os seus problemas, Deus pode e vai fazer mudar a sua própria história. Não porque a vontade seja de qualquer maneira, mas segundo obedecer a palavra de Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? E nesse momento eu peço para você, meu irmão, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E todos vocês agora que estão clamando ao Senhor, eu não sei qual que é as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas necessidades, mais distante, diferente. Opera, Pai. E a graça, e a bondade, e a misericórdia possa visitar a vida de cada uma das pessoas agora, amém? Então vamos agora, todos nós, orar. E vai clamar ao Senhor, para que todos os seus propósitos no seu coração, seja na sua casa, no seu trabalho, no hospital, na escola, ou perto ou longe, o Senhor possa operar em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Pai. Que toda a bênção, toda a graça, toda a misericórdia do Senhor, tenha misericórdia, Pai. Todos que estão enfermos serão curados. Todas as pessoas que estão com problemas graves, de grande aflição, angústia, tristeza, perigo, na beira da morte. Pai, resgata na vida deste homem, Pai, dessa mulher. Seja em casa, seja nos hospitais, seja longe, seja perto, Pai. Abençoa. Cura, Pai. Tira o sofrimento, dor no coração deste homem. A dor que está sentindo, a mágoa no coração dessa mãe. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, visita, Pai. Tira de todo o perigo que está acontecendo nesse filho, nessa filha, Pai. Abençoa, Pai. E que a tua graça, a tua misericórdia do Senhor derrama poderosamente em nome de Jesus. Amém.